Olá, comunidade do Véu! Cá estamos nós de volta, trazendo conteúdos novos para vocês. Eu sou Elaine Carneiro, Eu sou Rosiane Oliveira. e se vocês vêm acompanhando a gente há um tempo, recentemente nós encerramos a série dos Arcanos do Tarô. Fizemos um estudo super profundo, né, amiga? Desde a energia do alquimista lá até a energia do louco, tá bem legal. Então a gente trouxe um apanhadão mesmo, assim, do simbolismo da carta, de como que a gente reconhece aqueles símbolos na nossa vida diária. Também a gente trouxe a oportunidade de você avaliar se você está vibrando no lado luz da carta ou se você estava mais conectado ao lado sombra. Então tá um conteúdo muito rico. Principalmente para quem gosta de tarô, mas para quem gosta também de, além do tarô em si, entender de simbologia, né? Buscar entender o que acontece na nossa vida com uma sabedoria mais do que só o automático e o senso comum. A gente aprendeu É muito, não foi, terapêutico, Rosi? né? E é terapêutico, a gente traz aconselhamentos, dicas, outras perspectivas que às vezes a gente no dia a dia não percebe. Então tá bem, como o Nani falou, bem rico, né? Com bastante conteúdo para vocês às vezes, reassistir também. Tem alguns arcanos que são mais favoritos, né? Que tem mais visualizações, mas vocês podem olhar todos, fiquem à vontade. E a gente está iniciando agora 2026 com um novo conteúdo, né? Exato. Então a gente deu um respiro um pouquinho dos conteúdos de lá, mas a gente vai continuar trazendo para vocês hoje energias de arquétipos, do que é que está disponível aí para a gente assimilar na nossa vida diária. E nada melhor do que a gente começar com um assunto que está aqui vibrando, que é 2026, que é o ano que estamos, agora em março, e a energia dos novos inícios. Então, a gente está gravando esse vídeo super próximo ao Ano Novo Astrológico, que é diferente do Ano Novo do calendário gregoriano, que começa ali no dia 1º de janeiro. E a gente quer colaborar com vocês, trazendo, chamando a atenção de vocês para que vocês se abram para entender quais as energias dos astros, as energias que estão disponíveis para colaborar com o projeto pessoal de cada um, especialmente se você tem também algum projeto coletivo, né, de entregar alguma coisa para a humanidade. Então, assim, são energias que, se você entra em sincronia, você vai sentir muito mais força, né, para realizar, e abrir essas portas. Bom, como o senso comum, teoricamente, nós começamos o ano no dia 1º de janeiro de 2026. E sim, tem uma energia do inconsciente coletivo de bastante apelo para a gente iniciar, né? Deixar o ano velho para trás, 2025, começar 2026. E a gente sente mesmo essa sensação coletiva de querer resolver pendências e querer se alinhar. E essa energia a gente sente também porque, se a gente for estudar Jung, e entrar dentro do inconsciente coletivo, muitas pessoas vibrando, sentindo e pensando a mesma coisa, você vai sentir, querendo ou não, aquele impulso de, eu quero também. Então, assim, teve esse movimento, vocês devem ter sentido, mas tem também para quem estuda astrologia, agora, começando dia 20 de março, a gente está gravando esse vídeo dia 16 de março. Então já está pertinho. O ano novo astrológico. E os céus, como os planetas estão organizados lá, eles têm uma influência gigante na sua vida, você acreditando ou não. Então a gente quer trazer um pouquinho dos céus, né, tanto da astrologia tradicional, quanto dos arquétipos, quanto da astrologia chinesa. A gente fez um mix, né, para trazer para vocês essas perspectivas, para vocês ficarem atentos e aproveitar para pedir a colaboração de tudo que está acontecendo. Então, por que que a gente fez questão de trazer primeiro a astrologia? A astrologia, ela eu sinto que é um grande sistema de orientação, eu gosto de chamar assim, que é utilizado há milênios. Então, lá os egípcios, os grandes reis, inclusive a astrologia era uma área para privilegiados. Então, assim, nem eu nem a Rose é astróloga,
Mas assim, a gente fica acompanhando, assistindo as tendências e a gente faz esse mix para que vocês fiquem atentos e estudem o material que está disponível aí. Tem uma galera maravilhosa hoje em dia nas redes e livros também que vocês podem pesquisar, que vão trazer com muita precisão como que está o céu, o que é que você pode fazer. Então, assim, a gente faz um resumão para incentivar vocês a buscarem. A gente não é especialista nisso. A gente se especializou mesmo nos estudos dos arquétipos do tarô. Mas a gente aproveitou e fez essa sopa aqui para convidar vocês a se aprofundarem. Voltando aqui para astrologia. Então, é uma forma de ver a vida que era, nos tempos antigos, reservado a poucos. Então, somente grandes reis, sacerdotes, eles tinham conhecimento dos céus, para que eles tomassem as decisões de quando iniciar a plantação, de quando começar ou não uma guerra, de quando tomar alguma decisão importante, inclusive de casamento, a nível pessoal e coletivo. Eles não tomavam decisão sem consultar um astrólogo, sem consultar um sacerdote, sabe? Então, por que que a gente deixa essa sabedoria se perder, sabe? Então, é muito para convidar vocês a, ok, o ano começou para mim, mas parece que eu estou vivendo um desenrolamento do ano passado ainda, né? Provavelmente muitos de vocês podem ter sentido isso. Ou não exatamente todo mundo. O que eu e a Rosi vai falar aqui não está escrito em pedra, tá? A gente só está falando o que está disponível, o que provavelmente você vai estar sentindo um impulso, por mais que você não esteja atento. Então, o que pode ter acontecido de modo geral é uma sensação das coisas ainda fechando, acabando. Por quê? Porque os astros, os planetas, como eles estão distribuídos no céu, eles têm uma influência gigantesca na nossa vida. Então, é sobre você ficar atento entre se perguntar: o ano começou para mim mesmo dia 1º de janeiro? Ou eu ainda estou em 2025 ainda, com as sensações de pendências muito fortes de lá? Se sim, o que pode explicar para vocês é, a gente está numa semana, principalmente agora, de finalizações, para a gente começar ali sexta-feira, aproveitando e se abrindo para essas novas energias que vão estar disponíveis. Então, sexta-feira a gente vai ter Netuno em Áries, porque Áries é o planeta que inicia, ele é o número 1. Então, repara, eu vou trazer assim só um apanhadão para vocês sentirem a potência do quanto os novos inícios está forte esse ano específico de 2026. Independente de ano novo astrológico, né? É, em outros anos, nos outros anos, sempre quando chega aqui esse período de março, né, que é quando o Sol entra em Áries, vai ter um apelo para iniciar. Só que esse ano esse apelo para você iniciar algo no nível pessoal coletivo está assim triplicado, quadruplicado. A gente pode trazer assim, por quê? A gente vai começar primeiro pela astrologia clássica mesmo, que o Sol está entrando em Áries. Aí vem o planeta Netuno entrando em Áries e Saturno em Áries. O que é que isso quer dizer? Netuno estava no signo de Peixes, que é a gente ficar ali avaliando as nossas emoções profundas, nosso universo particular, ficar ali boiando nas águas de Netuno. Agora ele foi para Áries. E Netuno é um planeta que fica em alguns signos por muitos anos. Eu não sei exatamente quantos anos é, mas são grandes eras. E agora ele está entrando em Áries, que é toda essa capacidade reflexiva e analítica está em um signo que inicia, que vai passando. E ainda tem Saturno, que é um planeta que vai cobrar de você, você fazer o que você já sabe que tem que fazer. Então, dentro de você, você sabe já. Eu sei que você sabe. Porque a gente recebe por sinais, se a gente tem desconfortos de, meu Deus, eu já deveria ter começado tal movimento, já deveria ter colocado algum projeto para rodar. E Saturno, especialmente esse ano, com a entrada do Sol em Áries, ele vai cobrar de você. Se você for por uma rota diferente, você vai sentir angústia, você vai sentir desconforto, você vai sentir desconexão. Se você estiver insistindo em um caminho que não é seu, ou querendo delegar para terceiros o que você tem que fazer, a tendência é que você sinta muito desconforto. Então, aproveita aí que já vai começar agora, sexta. Reavalie as metas de novo, se você fez as metas para 2026. Pega de novo essas metas e fala, ok, essas são as metas. Então, o que é que eu preciso tomar de ação
já que está no, que tá dentro do meu limite, que está dentro do que eu consigo fazer para começar a iniciar o que eu sempre quis. O que é que eu posso fazer de concreto? Porque vai ter muita energia disponível. Então, vai ter toda essa energia do número um do horóscopo tradicional e vai ter também a energia do horóscopo chinês, né, amiga? Também vai ter outras energias que vão colaborar para que vocês tirem os planos do papel, se lancem, se coloquem, parem de ficar esperando. E todo esse papo de astrologia, né, que eu já vou falar também no horóscopo chinês, para nós, corpos femininos que temos útero, para nós é muito mais fácil de entender essas mudanças por causa que a gente tem essas influências no nosso corpo. Tanto que o nosso fluxo menstrual em determinada lua que está regendo nos dias tem uma influência no nosso fluxo, no nosso humor, no nosso corpo. Então, para nós, mulheres, né, com útero, a gente sente isso de forma visceral, né? A gente sente de verdade. Então, a gente tem uma facilidade, não que os homens não tenham essa capacidade, mas é mais fácil para nós, né? Termos essa conexão fácil com a astrologia, né? E falando da astrologia, a gente vai falar sobre o horóscopo chinês, né? Que começou agora no dia 17 de fevereiro e ele está sendo regido esse ano no cavalo de fogo. Ano passado foi a cobra de madeira e estava muito conectado também até com o arcano 9, que era o número 9 que somava 2025, e esse ano com o cavalo de fogo. Então eles têm a junção, né? Que cada. Lá não é Áries, Touro, Gêmeos, não. Lá é cavalo, rato, e assim por diante, né? Galo, não, não, não. Então, esse ano é o cavalo, que é uma energia de movimento. Ela acontece com o elemento fogo. Madeira, ela representava terra, né? Então, elemento terra. E agora está com o elemento fogo, que é o cavalo de fogo. E isso acontece dessa energia junto com o cavalo e fogo. Nos últimos 60 anos isso não acontecia. Ou seja, é também um grande acontecimento na astrologia chinesa. E por que a gente está trazendo a astrologia chinesa? Porque é muito comum nós do Ocidente nos fecharmos para as outras culturas, outras civilizações que são milenares, que elas estão aí para nos ensinar, nós, bebês civilizações, né? A gente está ainda aprendendo muito. E o que acontece? Cavalo, ele é também no símbolo xamanista, né? Que os xamãs são os indígenas, né? Tanto aqui das Américas como de outros lugares, que trazem um cavalo de fogo como animal de poder para impulso, movimento. Se eles são selvagens, ou selvagens, digamos, que não tem intervenção humana, eles são livres. Eles não têm obstáculos. Hoje eles estão num lugar, no outro dia eles estão em outro. Eles estão sempre buscando aventuras deles. Eles se organizam em bando. Então eles têm essa coisa de eu vou e pronto. Eles não têm obstáculo. Com o elemento fogo ele traz muito essa força de impulso também. Tanto que o Ares, que a gente vai iniciar numa astrologia, né, nossa, mais comum que a gente tem, Ares é regido pelo elemento fogo também, que é a energia de impulso, de impulsividade, de pioneirismo, de energia de liderança, de ser líder de si mesmo, da energia. O fogo ele traz o fogo do espírito, aquilo que te move, né? Aquilo que faz o teu coração vibrar. Tanto que hoje fala que é para a gente realizar aquilo que o nosso coração vibra, né? Que é o que faz sentido à vida. Por isso que quando a gente. Por isso que o último acontecimento mais profundo nosso, mundial, que foi a pandemia, muitas pessoas saíram do trabalho, muitas pessoas mudaram de carreira, de profissão, porque elas perceberam que elas estavam vivendo uma mentira, elas estavam só vivendo, sobrevivendo, né? Então, quando o fogo vem, ele vai trazer um objetivo,
um norte, né? Aonde que eu quero ir? E ele vai dar aquele propulsor, aquele combustível para você realizar. No cavalo, daí o cavalo tem essa questão da liderança, então a gente ser líder de nós mesmos. O cavalo ele não vai parar para ouvir se ele não é teu dono, se não tem aquela conexão entre o dono e o cavalo, ele não vai ouvir. Ele vai pronto. Tem até um desenho da Disney, né, que é o Corcel Indomável. Gente, aquilo lá é muito, é muito preciso, sabe, de como é a energia de um cavalo, sabe? Que ele pode ser domado, pode, mas ele é livre, ele tem a natureza livre. E nós também somos assim, a gente vive em comunidade, mas nós temos objetivos e missões diferentes. Vai ter pessoas que vão ter a mesma, parecida, mas cada um tem o seu. Então, o horóscopo chinês traz isso, né? Do ano novo, a partir de 17 de fevereiro. Das outras culturas também existe nesse período, né? Entre nosso carnaval que finalizou, que tem muita energia que o Brasil funciona após o carnaval, até a Páscoa a gente tem a tal dita quaresma, né? Que é muito comum. Só que existe um outro acontecimento histórico, que existe o Ramadã, que é da cultura árabe, que eles fazem jejum durante o dia e de noite eles festejam, que é também uma preparação religiosa. Então, juntou-se também. Então, eles estão vendo que muitos acontecimentos estão acontecendo juntos ou perto, porque esse ano é um ano de muitas mudanças. Tanto que essa questão que Nani trouxe do Netuno e de outros, até ela pode falar melhor, eles estão todos juntos no mesmo espaço, né? Compartilhando. E isso a gente pode ver de forma mundial. Ou seja, o mundo, o planeta está se preparando para algo coletivo. Então, não é para a gente se assustar, não é para a gente criar um terror psicológico em nós mesmos, não. É de tipo, qual é a minha fatia nisso? Qual é a minha parte em tudo isso? O que eu estou deixando de realizar, né? Porque como diz esse ano, né? Quando a gente está entrando em Ares, né? Cavalo de fogo, com essa liberdade, esse impulso, eles estão fazendo que a gente não planeje muito como foi 2025, né? E da questão de finalizações, né? Que a gente para analisar, colocar metas e o que faz sentido, o que não faz, né? Esse ano é totalmente o contrário. Esse ano é colocar em ação. Aquele planejamento todo elaborado, nanana, te prepara, que não vai ser bem assim esse ano. A vida e tanto os movimentos astrológicos, como a gente falou, o nosso aqui ocidental, o oriental e tantas religiões também milenares, todos estão trazendo movimentos muito fortes para esse ano. Que então a gente vai ter muitas mudanças acontecendo com a gente mesmo e coletivo. E são mudanças que vai requerer da gente esse protagonismo. Então, assim, é um ano para você sair da passividade, sabe? E não tem como, gente. Quando a gente se encontra num movimento planetário em que muitas forças estão impulsionando você para um objetivo só, não tem como não ter algo ali potente. Porque imagina, eu já falei de modo geral da astrologia com todos esses planetas em Áries. A Rose falou do cavalo de fogo e dessas culturas que estão se preparando para esse movimento. Agora eu vou trazer mais um elemento para vocês. Então não tem como esse ano não ter uma força gigante para você assumir o seu protagonismo, que é quando a gente vai somar 2026, os números que compõem 2026, se você somar tudo, a gente vai chegar no número 10. Só que na numerologia a gente precisa reduzir a 1. Então, se você somar 1 mais 0, vai dar 1. E para os tarólogos de plantão que já sentiram, quando a gente vai olhar quem é o número 1, tá tudo bem aí com a internet? Deu uma travada aqui para mim, amiga? Tá tudo bem, né? Para mim, tá tudo bem. Quando a É o gente vai Mercúrio retrógrado, tá, gente? A gente retrógrado tá que a no gente tá gravando final do o Mercúrio. retrógrado.
Mercúrio retrógrado é o planeta das comunicações. Quando ele está retrógrado, a gente pode ter queda de energia, de falta de luz, de tudo, né? Que nem eu falei para ela que sábado agora faltou luz aqui na minha cidade. Então, gente, é Então, peraí, normal, a tá? gente pede licença, olha licença aqui, viu, Mercúrio, tá? Licencinha aqui. Então, voltando, a gente vai encontrar o número um. E quem corresponde ao número um no tarô, nesse grande sistema de orientação também, é o arquétipo do alquimista. E em alguns tarólogos e alguns decks, alguns baralhos, ele é chamado de o mago. E a gente já sabe que o mago é o grande iniciador que está super conectada a tudo que a gente já vem trazendo até aqui. Está conectado à energia do signo de Áries, está conectado à força de iniciar do cavalo de fogo. E o alquimista, o que é que ele tem de diferente de tudo que a gente vem falando até então? O alquimista, ele fala assim: ô, pessoa, tudo isso aí que você ficou lá no ano 9, que é o ano 9 que a gente acabou de sair, né, 2025, que está conectado com o eremita. Inclusive, a gente tem uma live aqui falando do eremita aí o ano passado. Se vocês quiserem, assiste lá que vocês vão entender. Então, tudo que você ficou juntando ali no eremita, seus talentos, suas habilidades, suas avaliações, todas as coisas que você precisava fechar, se você não fechou, sinto muito, vai assim mesmo. Ah, não está perfeito, vai se está perfeito mesmo. Então, o que que acontece? O alquimista, ele é uma energia que faz com que você reconheça todos os seus talentos conectados aos quatro elementos. Então, o que é que você é bom na sua forma de pensar, que é elemento A? Como que você, o que é que você pode trazer de talento conectado às suas emoções? O que você pode ter de talento conectado ao elemento fogo, que é seu espírito, e o que é que você tem de talento conectado ao elemento terra, que é o fazer? Então, às vezes você é muito bom em administração, em finanças, mas também é bom com artesanato. Às vezes você é um bom ouvinte, um bom terapeuta, né? Às vezes você ali tem uma intuição incrível ali, né? Com seu espírito, que é o elemento fogo. E muitas vezes a gente compra o ponto de vista de escolher ou uma coisa ou outra para ter os nossos protagonismos, quando na verdade o protagonismo verdadeiro, que eu chamo também de soberania interior, é tudo que nós somos. Então, o que é que você já estudou ao longo da vida, né? O que é que você gostava de fazer desde a sua infância? O que é que as pessoas sempre disseram que você é bom? Quais trabalhos que você já fez na sua vida e que hoje você não faz mais? Nada foi à toa. Nada foi à toa. Eu, por exemplo, passei por transições de carreira, né? Então, eu estudei turismo e hotelaria, depois eu fui migrando para o campo das terapias alternativas. Agora eu estou trazendo a biodança para minha vida, que é uma ferramenta que trabalha mais com o corpo. Então, hoje eu percebo que todas essas ferramentas eu posso criar, que é o alquimista aqui. Eu posso ter o protagonismo, sei lá, desenvolver uma viagem, criar um roteiro de viagem, que é minha habilidade com turismo. Eu trabalhei com produção de eventos também. Ou seja, eu posso fazer um evento com uma viagem, tendo práticas holísticas e tendo conexão com o corpo da biodança. Eu posso simplesmente, dando o meu exemplo pessoal, iniciar algo com todos os meus talentos. E esse ano, se você tem dificuldade, o campo está aberto para isso. Então, quando você for pensar no que é que você quer começar, no que é que você quer colocar, abra sua cabeça, não fique com a mente engessada, não. O que é que eu foco agora? Ah, eu vou focar só nisso. Provavelmente, esse ano especificamente, se você ficar focando só numa área, você vai sentir como se você tivesse quebrada, quebrado, falta um pedaço. Porque não é para você deixar seus pedaços para trás. É para você fazer a alquimia. Por isso que eu gosto do mago, do arquétipo do mago. Quando esse artista do baralho que a gente estudou, ele chama o mago de alquimista. Eu gosto muito dessa perspectiva, porque ele faz isso. Ele está juntando tudo que você é, todos os chumbos, ou seja, todos os desafios que você transformou em ouro dentro de você, que você conseguiu avançar. Ele está chamando para que você faça essa alquimia e coloque em tudo que você é. Às vezes você é convidado para palestrar. Todos os seus conhecimentos estão ali. Ele é o seu diferencial, não é só o assunto da palestra em si. Então, o alquimista ele vai absorver esses talentos que você adquiriu e aquilo vai, você pode nem falar do assunto, mas aquilo vai ser emanado pela sua voz. Então,
Seja lá o que vai acontecer, né? Quem está acompanhando as notícias sabe que a gente está com alguns vislumbres de Terceira Guerra Mundial, de possível recessão, vários movimentos a nível político, geopolítico acontecendo, e esse apelo gigantesco para a gente ser protagonista. Então, provavelmente não é à toa. Então, assim, como a Rose falou, né, os cavalos, eles têm um poder muito grande de independência, de individualidade, de força, de determinação, mas eles também trabalham em equipe. Você já viu aqueles cavalos selvagens correndo juntos? Aquela força, aquele poder. Que sabe, se quando você vê um bando de cavalos correndo juntos, parece que nada nem ninguém vai parar aquilo, né? Eles estão juntos, eles estão correndo na mesma direção. Então, imagine um monte de protagonista com objetivo em comum, trabalhando para que a humanidade, que cada um reconheça seus talentos, goste de quem é, goste do que faz, porque é o que Mister é isso. Ele gosta de quem ele é. E por isso mesmo ele não abandona nenhum pedaço dele para fazer, seja lá o que for. Ele junta tudo e ele inicia. Ele abre caminho. Ele inspira outras pessoas. Ele também tem a energia do ensino. Então, o que é que você já sabe que pode fazer na sua vida para abrir esse caminho? Tem muita energia também, esse ano principalmente, de que os véus vão cair. Tem muito essa questão de, tipo, os véus de ilusões que você tem sobre si mesmo, sobre a sua carreira, sobre as pessoas que te rodeiam, sobre tudo, sobre o coletivo. Tanto que o nosso canal é sobre o véu de Ísis, né? Que é essa questão, né, da energia da deusa Ísis. Por que a gente colocou a deusa Ísis? Porque ela é líder, ela conseguiu realizar milagres, né? Que quando Osíris foi. É, a gente conta a história, né, de tudo isso sobre esse processo, e Além tem da essa coisa questão que foi ela. dividida em vários pedaços, né? Isso. E ela gera, a Tô. partir disso, quando ela junta tudo, o Horus, né, o filho deles, que a gente vê que é com os olhos de Horus, né, é aquele que enxerga além. Então, todos esses desafios que às vezes a gente não está enxergando, do quais são nossos objetivos, ou, eu sou muito, eu tenho habilidades, tipo, infinitas habilidades, né? Parece que eu estou muito aleatório. Às vezes a gente pensa assim, estou muito aleatório. Às vezes não. Você é multitarefas, você consegue fazer muitas, você tem muitas habilidades. E quando você libera isso, eu, por exemplo, sou arte, né? Eu tenho a questão de trabalhos manuais. Quando eu me dedico, a minha mente se esvazia. Eu consigo respirar melhor. Então, tudo tem um lugar, tudo tem um porquê. E a questão do Horus que a gente trouxe ali, que é o filho da deusa Isis, é você trazer tudo isso através dessa alquimia, né, desse caldeirão que é a nossa vida. A nossa vida é um caldeirão que a gente tem da nossa ancestralidade, da nossa infância, de todas as fases da nossa vida, dos nossos desafios, das nossas conquistas, das nossas habilidades que a gente nasceu e que a gente adquire. Então, o alquimista somos nós mesmos com a nossa vida, e o Horus, que é essa da deusa Isis, é você enxergar além do que está passando no mundo, além do que está passando na sua vida, né? É você não deixar acontecer, mas sim ser, como o Nani falou, o protagonista da sua vida. E se você não está sendo, qual é as vozes ou a voz que está tomando conta da família, do status, da carreira, do patrão? Quem que tá falando mais alto na sua vida? Aí, nesse ponto, entra a nossa colaboração. Então, assim, eu e a Rose, a gente está entregando da nossa generosidade de espírito esse espaço para vocês. Mas a gente tanto está buscando e tem os nossos próprios desafios pessoais, como a gente se coloca à disposição, né, com o nosso trabalho, das terapias, né? Teta Healing, Tarô. Rose também é praticante de Access, além do Teta Healing, do Tarô. O que mais, amigas? Você também é reikiana. Sim, e Então, dá assim, tudo para tirando barras, tudo dá para fazer de forma online, né? E uma coisa que é muito interessante também que eu e Nani fazemos é a mandala de tarô, né? Mandala astrológica de tarô, que a gente é muito legal fazer também após o ano novo astrológico, né?
Que a gente, aqui no sul, no hemisfério sul é equinócio, né? E no hemisfério norte é equinócio, e agora não lembro do outro lá. Nosso solstício, né? Solstício, que daí é verão para o hemisfério norte. Primavera, verão e outono e inverno, né? É. E aí, para nós, equinócios já ficam mais curtos, e para o hemisfério norte ficam mais longos, né? Somos Então, complementares. são complementares. E equinócio, a gente faz, né, muitas questões de liberação, né? Porque no nosso outono e inverno caem essas folhas, né? A gente começa a ter um outro movimento, né? Aqui, como eu tô no sul, isso é bem mais claro, né? As estações, né? Que fica aquele mar de folhas caindo, né, das árvores. É, aqui na Bahia é Então, mais sutil. Até tem uma folha ou outra caindo, mas é mais sutil. daí aqui muda a temperatura. A gente até fala que depois da Páscoa aqui tudo muda, né? Já Sim, não é mais o mesmo clima. E a gente é assim internamente, né? Então, quais são as sabedorias que você tem, que você já adquiriu, que você já tem como alma, né? Que a gente às vezes esquece de escutá-la, né? Que a gente tem essa escuta da alma também com nossas terapias, né? Que é essa escuta mais profunda, que às vezes você corre para cá, corre para lá e você não consegue ouvir ela, e ela só quer falar contigo, né? Ter esse momento com você e te trazer mais clareza dos próximos passos. Então, a mandala também que a gente faz com 12 áreas da vida, mais a regente, ela também traz esse norte, né? De, mas não deu muito positivo, mas o que se pode fazer a partir disso, com escolhas diferentes, né? é bom quando a gente vê o que está travado ali, que a gente já sabe que, ok. Aí, nós temos a abordagem de trazer a força. Não é que essa palavra responsabilidade fica parecendo que você vai se culpar. Mas não, tá estranho aqui, tá. Se tá estranho aqui, você tá aqui com a gente olhando, então significa que você tem a força para mudar isso aqui. O que é que se pode fazer? Isso, Às vezes é né? aprofundar no atendimento mesmo. Porque o autoconhecimento sozinho você só não resolve, não. Você tem que fazer a travessia ali, ó. Depois do autoconhecimento vem, como que eu vou atravessar isso aqui? Às vezes é uma escuta profunda, às vezes é um caminho. Você que vai decidir o seu caminho, às vezes é uma terapia mesmo, para que a gente Isso. assuma esse protagonismo. Então, assim, eu acho que, em resumo, tudo isso que a gente trouxe fiquem atentos às energias de início. Todo esse discurso dentro da sua cabeça de que você não pode, de que você não vai conseguir, de que o mundo vai acabar, de que tem sempre alguém melhor do que você. Essas são energias bem contrárias a essas que estão disponíveis. E se essas vozes estão mais altas na sua cabeça, bora buscar ajuda. Eu sinto que a energia do número um, junto com o cavalo, junto com o alquimista, junto com esse tantão de planeta em Ares, nesse ano novo astrológico, nesse ano de número um, elas estão convidando a gente a três frentes, que inclusive eu tive esse insight agora, viu, amiga? Eu tive esse insight assim, de que, por exemplo, eu e a Rose, a gente tem aqui o canal Véio de Íris, que nós co-criamos juntas, né? E a gente percebeu assim, que como que está sendo melhor a gente colaborar? Então, a gente tem o nosso trabalho individual, são terapias parecidas, mas a gente tem as nossas redes, o nosso trabalho individual de entrega. Eu tenho a minha entrega, a Rose tem a entrega dela, ou seja, é para a gente exercitar a nossa individualidade também, né? Quem sou eu aqui? Às vezes a gente fica se escondendo ou se ancorando em alguém, e às vezes a gente tem coisas e ações e assuntos na nossa vida que a gente precisa ter essa coragem, mesmo com medo de ir só. Tipo, nossa, eu vou me lançar aqui, isso é meu, isso sou eu, isso é de mim. Isso é importante para a gente fortalecer a nossa identidade, ok. E o que eu posso fazer em coletivo? Então, a gente tem essas entregas individuais que é muito importante, porque se a gente pensar em fazer só tudo em coletivo, a gente pode criar uma dependência, e a gente sabe que dependência não vai colaborar para ninguém. Mas é muito diferente, dependência de colaboração, de caminhar junto. Então, esse ano é um movimento de você entender o que você pode fazer você, que é seu, seu protagonismo. Só você pode resolver isso, o que é que você pode juntar forças, tá? Para fazer juntos. E o que você pode ali sentir que está colaborando a nível mundial também. Tem a esfera individual, a esfera com o outro, a esfera coletiva. Então, esse ano ele está trazendo muitas ferramentas para que a gente possa aproveitar essa onda, né?
A gente acredita que e percebe e vai sentindo, consumir o conteúdo que a gente está num movimento de transição planetária mesmo, assim. Então, as formas velhas, antigas, a gente fica muito à mercê do sistema, e acha que é culpa do sistema, é culpa de não sei quem, é culpa da nossa família. Tudo isso pesa na nossa vida. É difícil a gente tomar algumas ações, mas tá, eu vou ficar falando que é todo mundo até quando? Quando eu vou me posicionar e eu começar a tomar as minhas ações? E eu não estou trazendo açúcar, não estou dizendo que é uma realidade açucarada, não. Não é fácil. Não é fácil assumir protagonismo, porque tudo vai dizer o contrário. A gente vive num sistema onde não apoia quem é protagonista, porque você vai deixar de ser massa de manobra e não vai ser de fácil te dominar. Mas a melhor coisa que você pode fazer por você é você começar a assumir as rédeas da sua vida e se juntar com quem tem ideais parecidos. Porque é essa mudança que se a gente ficar esperando o sistema mudar para trazer melhoria, galera, a gente vai morrer e vai precisar nascer de novo, não vai rolar. Então, assim, a nossa colaboração pode ser pequenininha, mas é com esse objetivo de bora assumir esse mago e montar nesse cavalo, meu povo. Os planetas estão ajudando, galera, bora. Não dá. Tem energias disponíveis. Vai ser difícil, vai, mas tem. Quando você começar a se movimentar para procurar, você vai achar. Você vai achar esse vídeo, outro vídeo, alguém. Se você sair desse lugar de ficar esperando, que é lá a energia do eremita, avaliando, esperando, remando, que foi bom, foi importante. Ele é importante. Parou, acabou. Não tem mais avaliação, agora tá. Bora assim mesmo. O que é que dá pra, quais ferramentas dá para pegar aqui? Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou entrar em contato? Quem é que pode me ajudar? Bora assim mesmo. Né, amiga? É, é fazer acontecer, né? Não é esperar que aconteça, né? É fazer acontecer, né? E aí fazendo que a gente vai vendo o que que precisa melhorar, quais são os Já. A ajustes, gente começa né? a caminhar, a gente tá. Apareceu esse desafio aqui. Vai parar? Bora continuar a nadar de Dory? Ah, o que se requer aqui para transpor isso? Já que esse caminho não tá dando certo, talvez eu vou pegar o caminho da esquerda aqui para ver para onde ele vai, né? Então, Exato. tem um monte de séries aí, galera. É egrégora de Ísis, é egrégora do alquimista, é egrégora do cavalo, os planetas. Então, o nosso objetivo foi lembrar vocês que isso existe. Se você Que tá está aí, disponível. tá disponível. Então, cabe a você buscar formas de aproveitar, ler mais, se aprofundar mais, buscar terapia. Então, é isso. Esse foi mais um conteúdo do nosso canal. Breve a gente volta com algum outro tema, que toda vez que a gente volta a iniciar alguma coisa, vai surgindo naturalmente, né, o que precisa ser falado. E a gente deseja aí um feliz ano novo astrológico, já já, e que vocês aproveitem essas energias todas que a gente deixou. Até os próximos. Gratidão.